um comentário a respeito de uma inteligência artificial que todo ocultista acha que conversa há muito tempo já. O tarô. E muitas vezes no tarô, e eu citei isso numa live que eu participei de tarô ontem, o problema está na forma com que a pergunta é feita. Então, se você faz a pergunta de maneira adequada, você recebe uma resposta adequada. Tal qual uma outra inteligência, mencionando o que o Paulo acabou de dizer sobre a problemática de você fazer perguntas adequadas. Você não pode pressupor nada e você tem que estabelecer parâmetros e definições para um diálogo em comum. Então, quando a gente faz uma pergunta ao tarô, a gente precisa, muitas vezes, para interpretá-lo de maneira melhor, ser contextualizado quando estamos fazendo um serviço oracular, por exemplo. Nós precisamos, com o ChatGPT, estabelecer o mesmo nível de diálogo, muitas vezes. E eu acho que é isso que está sendo dito aqui, resumindo de uma maneira mais simplista, né? Não tenho tanta capacidade como Paulo de expressar isso de uma maneira mais clara e objetiva. Mas, trazendo para a realidade ocultista, eu vejo que a conversa com o ChatGPT tem que ser muito próxima à conversa que a gente tem com o tarô. Por isso que os oráculos são de Mercúrio, não é? E da mesma forma, a gente está falando aqui de linguagem o tempo todo. Então, eu acho muito interessante o movimento que essas inteligências artificiais interativas, né, causam e provavelmente irão causar nos próximos anos, que é esse movimento da gente retornar ao desenvolvimento cognitivo, que meio que ficou preterido em prol de outras funções, né? Então a gente estava num lugar muito receptivo com as tecnologias que a gente tinha até então, no sentido de que a gente está assim, apenas como espectador, recebendo, né, como um input só. E agora a gente vai ter que começar a formular essa interação e, por conta disso, desenvolver duas habilidades que ficaram um pouco esquecidas, que é essa capacidade lógica, linguística e essa capacidade crítica de interpretação e de análise da resposta que a gente recebe. Então, é exatamente o mesmo campo mercurial da coisa, né? E aí, assim, as pessoas ficam muito assustadas, né? O ChatGPT que faz o que a gente faria e blá, blá, blá. Mas, na verdade, não é. É o que eu sempre digo, o que eu estou dizendo o tempo todo, em todos os lugares que eu frequento sobre o ChatGPT, é que, na minha opinião, ele vem nos obrigar a recuperar uma humanidade que ficou perdida nos processos tecnológicos que a gente viveu nos últimos anos, no sentido de que a gente esqueceu como dialogar, a gente esqueceu como fazer boas perguntas, a gente esqueceu como analisar as fontes das nossas informações, coisas que eram básicas no sistema educacional e no sistema de construção de conhecimento, e que agora, curiosamente, com uma tecnologia nova, a gente é obrigado a recuperar. Fazer só um comentário. Sim, eu sou professor de história e a primeira tecnologia que impactou a história, o ensino da história, foi a internet e a Wikipedia. Quando eu estava estudando história, quando eu era adolescente, o professor me fez decorar os nomes dos presidentes da República e um fato que cada um fez. Para quê? Causa, fato e consequência de cada uma das coisas que ocorreram. Eu não sei como que eu ainda gosto de história depois de um professor desse. O mais importante que eu comecei a perceber quando eu estava dando aula para os meus alunos era tentar fazer eles interpretar, entender e pesquisar. E agora, com a inteligência artificial, saber perguntar. É o que vai separar o joio do trigo. Ralph. E a criatividade de criar os prompts também, né? Então, são as coisas que são essencialmente humanas, no fim das contas.